Planejamento. Vamos planejar a nossa vida. Vamos elencar prioridades, necessidades, dificuldades, vamos entender o contexto da nossa vida, o que queremos para e como queremos, o que é o mais importante, o que é secundário. Vamos planejar a nossa vida de maneira que vamos agregar valores, vamos agregar companheiros, ninguém planeja e faz nada sozinho. A única coisa que fazemos sozinhos é a nossa reforma íntima, mas mesmo assim, mesmo esta, é feita com a ajuda dos companheiros que vibram em nosso favor, é feito através da força de Deus que nos proporciona esta mudança e é feito olhando os outros e não querendo fazer o que os outros fazem de ruim e querendo atingir o que os outros conseguem de bom. Então, temos que planejar, por exemplo, a nossa semana. Nossa, mas a semana são muitos dias e, de repente, alguma coisa falha, algo pode acontecer de surpresa, de inesperado, e o planejamento cai por terra e as coisas saem do contexto que nós idealizamos. Então, vamos planejar dia após dia. Mas eu tenho projetos de vida longos que têm que ser trabalhado neste tempo maior, mas ele precisa ser planejado porque eu tenho a minha faculdade, eu tenho a minha casa que eu quero construir, eu tenho a família que eu quero para mim, esposa, filhos, companheiros de jornada, e isso é a longo prazo, mas dá para ser trabalhado no dia a dia. Nós não podemos levantar a cada dia pensando assim, nossa, e hoje, o que eu vou fazer? Nós temos que levantar com um propósito, não é? Vamos nos levantar com o propósito de fazermos da melhor maneira possível aquilo que nos propomos. Então, temos que executar as nossas tarefas no trabalho, temos que executar e exemplificar a nossa convivência, e conviver não é muito fácil. E temos que ter o nosso ideal, porque é ele que nos motiva, e aí vem o ideal material, intelectual, e vem o ideal moral, e precisamos, então, a partir de tudo isso, planejar dia após dia, numa busca constante de crescimento, numa busca constante de elevação, com erros e acertos, com tropeços no meio do caminho, uma vez que ainda as quedas são para nós motivos de crescimento e ensinamento. Dói falar isso, não é? É meio contraditório. Como é que eu vou aprender caindo? Vai aprender caindo para não cometer novamente. Vai aprender caindo para ver que não é o superior, o melhor, o perfeito. Vai aprender caindo porque vai resgatar valores. E assim caminhamos a nossa vida. Vamos planejar, então, sermos seres melhores. Vamos planejar trabalharmos mais o nosso equilíbrio, trabalharmos mais as nossas qualidades, mostrarmos aos outros as possibilidades, porque é só isso que podemos fazer. Não vamos mudar ninguém, mas podemos mostrar que ele pode ser melhor. E vamos seguindo assim o nosso caminho, seguindo assim até um ponto em que vamos parar e olhar e falar assim, nossa, dentro do meu planejamento algumas coisas aconteceram de uma maneira mais tranquila, outras aconteceram mais demoradamente, com um pouquinho mais de sofrimento, e outras nem chegaram a acontecer. E o que não chegou a acontecer, por quê? Porque nós ainda não estamos prontos.
A grande verdade é essa. Nós ainda não estamos prontos para algumas situações em nossas vidas. Talvez justamente porque nós só queiramos, não é? Querer trabalhar para conseguir. Mas e depois que conseguiu? Qual vai ser a nossa atitude? Como nós vamos estar nos comportando e nos portando diante das pessoas, não é? Aquilo que nós achamos de repente, nossa, vai ser muito bom, vai ser bacana, vai trabalhar de uma maneira que o nosso orgulho venha a ser evidenciado, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa intransigência. Então vamos entender que buscamos muito. No nosso planejamento, nós buscamos muito. Nas nossas atitudes, nós agimos pouco. E no nosso merecimento, chega até nós aquilo que nós precisamos, de bom e de ruim. De bom, porque nós já conseguimos atingir alguns estágios de elevação. E de ruim, porque não é ruim, é ensinamento, é para nos mostrar aonde ainda temos que trabalhar em nós. Porque planejarmos a longo prazo é meio complicado, nós não sabemos o prazo que temos aqui. Mas buscarmos trabalhar o nosso planejamento no dia a dia, fica até mais fácil conviver com tantas diferenças, fica até mais fácil conviver com tantas dificuldades e fica muito mais fácil de nos entendermos dentro deste contexto.